Salve, salve, irmãos internautas, como vão vocês? Tudo bem? Eu sou o Padre Rosalvo Mildes e no nosso podcast número 12 temos a grande alegria de ter aqui conosco o nosso arcebispo, Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador e primaz do Brasil. Ele está aqui na ilha de Itaparica, realizando a visita missionária pastoral, junto também com Dom Dorival, com uma equipe missionária que veio de Salvador e também junto com fiéis das 4 paróquias da nossa forania. A forania que é composta pela paróquia Santíssimo Sacramento de Itaparica, Nossa Senhora do Carmo Salinas da Margarida, Santo Amaro de Jiribatuba, onde a missão está sendo realizada, e a paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro de Mar Grande, em Veracruz. Dom Sérgio, agradeço então a oportunidade de ter aqui neste momento também a sua visita aqui na nossa paróquia, na nossa forania, nos enche de alegria. Muito obrigado, eu que fico feliz de poder estar participando do Santíssimo TV e estar, de alguma maneira, me dirigindo também a tantos irmãos e irmãs que se unem a nós em oração, se unem a nós na vida e na missão da Igreja. É claro que eu estou tendo essa alegria de estar conhecendo ainda melhor a Igreja que está na ilha, na forania, na verdade, 10, e estar aqui nesse momento na Paróquia do Santíssimo Sacramento, mas visitando de modo especial a Paróquia de Santo Amaro de Jiribatuba. É uma alegria estar com os padres, estar com os missionários e missionárias, com os leigos e leigas, e é claro, juntamente com Dom Dorival, nosso bispo auxiliar, que comigo faz essa visita pastoral missionária. Muito bem. Dom Sérgio, nós iremos então neste podcast conversar sobre 5 pontos. O primeiro é, por que o arcebispo de Salvador tem o título de primaz do Brasil? E por que explicar também um pouquinho este título que o senhor recebeu do Papa de cardeal? Bem, primaz do Brasil não é um título pessoal, mas se deve à sede metropolitana, à sede arquiepiscopal de São Salvador da Bahia, que, como nós sabemos, é a mais antiga do Brasil, é a igreja mãe, podemos dizer, de todas as outras dioceses aqui do Brasil. Todas surgiram a partir de Salvador. Então, eu tenho a graça, a alegria de ser o primaz do Brasil, porque é arcebispo da sé primacial do Brasil. Não se trata aqui de uma honraria ou então de uma autoridade superior à dos outros bispos. Eu sou um bispo entre os outros irmãos bispos, procurando servir do melhor modo possível a Igreja, agora como arcebispo de São Salvador da Bahia. Mas é um título, na verdade, que não me confere maior autoridade sobre a Igreja no Brasil ou os outros, mas que se deriva justamente da antiguidade da nossa Igreja, do fato dela ser a primacial. E eu costumo dizer que a Igreja que é primaz, que é a mais antiga, que é a mãe de todas as outras, deve ser também um exemplo, um testemunho da primazia da fé, da primazia da caridade que o mundo de hoje tanto precisa. Espero colaborar para que a nossa Igreja de São Salvador da Bahia, a Igreja Primacial do Brasil, possa ser sempre mais esta Igreja que vive da fé, que testemunha a primazia da fé, que vive da caridade, que testemunha a primazia da caridade. Para quanto ao título de cardeal, na verdade o Papa escolhe, convida alguns bispos do mundo a desempenharem o serviço de cardeal. Os cardeais são conhecidos da Igreja pela eleição do Papa, de fato, pelo direito, também já há muito tempo que tem sido assim, são os cardeais que se reúnem para a eleição do novo Papa, quando acontece esta situação, né, de escolher o novo sucessor do apóstolo Pedro. Mas não quer dizer que ser cardeal seja também uma honraria ou um privilégio que se coloca acima dos outros. É uma graça, é um dom poder servir a Igreja também como cardeal. Mas não quer dizer que os cardeais tenham um poder maior. Nós devemos ser servidores da Igreja.
e o poder é sempre de Deus. Nós somos servidores, administradores, né, de tanta graça que nós recebemos de Deus. Mas os cardeais são colaboradores do Papa. Eu, por exemplo, estou em vários chamados dicastérios, são organismos, né, da Cúria Romana, por isso que eu viajo com uma certa frequência a Roma para poder colaborar no serviço que o Papa me solicita. Atualmente eu sou cardeal membro do Conselho de Cardeais, que é um grupo de 9 cardeais que colaboram com o Papa. Sou do Conselho do Sínodo dos Bispos, mas por eleição no último sínodo, não é propriamente só por nomeação. Fui eleito no último sínodo, o Sínodo da Juventude. Também sou membro do Dicastério para os Bispos, aquele que nomeia os bispos do Brasil e do mundo. E sou também do Dicastério para o Clero. Além disso, eu sou membro da Pontifícia Comissão para a América Latina. Portanto, é muito trabalho, muita responsabilidade. É verdade. E ainda assim, o senhor consegue desenvolver com muita dignidade, com muita alegria também. A gente observa a sua presença nas reuniões, nas paróquias, nas visitas, inclusive essa que o senhor está fazendo aqui agora. Vai fazer quase 3 anos que o senhor chegou aqui em Salvador, se eu não me engano, foi em junho de 5 de junho de 2020. Infelizmente. Se Deus quiser, em breve, estarei completando meu 3º ano. Isso. Infelizmente não foi possível, naquela época, todo mundo estar presente na catedral, que a gente estava vivendo um momento bem pesado, né, com relação à pandemia, mas muitos, inclusive eu, assisti pela televisão a posse do senhor. Nesses quase 3 anos, à frente da nossa arquidiocese, qual o balanço que o senhor faz desta realidade pastoral, fazendo essa comparação, que o senhor também foi arcebispo de Brasília, de Teresina, foi auxiliar de Fortaleza? Então, qual o balanço que o senhor vê, as particularidades de Salvador, algo que o senhor percebe que tem outras dioceses, outras coisas que aqui em Salvador tem de diferente? É muito difícil comparar em termos de valores, porque cada lugar tem seus valores, também tem seus desafios pastorais próprios. Há muita coisa que nos une, sobretudo a Igreja no Nordeste, quando se fala de valores, quando se fala de desafios, sejam desafios que vêm da realidade social, sejam outros desafios pastorais da vida da Igreja. Mas é claro que cada lugar tem as suas características próprias. A própria Arquidiocese de Salvador, ela tem uma diversidade de situações dentro dela, sabendo bem disso. É uma diocese que o território hoje não é grande, mas a população sim. Mas mesmo sendo um território que não é tão grande, tão extenso, uma grande cidade, uma grande metrópole, mas na verdade, nós temos uma diversidade grande de realidades na própria arquidiocese. Nós temos a cidade de Salvador, com a sua cultura própria, seu jeito próprio de ser, mas temos aqui a ilha, né, que com tanta beleza, com tantos valores, com tanta potencialidade para a evangelização, com o seu jeito próprio de ser. Temos Lauro de Freitas, que também tem o seu jeito, o seu modo próprio. Mas é claro que, como igreja, nós nos unimos e agradecemos a Deus por caminharmos unidos na mesma fé, compartilhando esse tesouro que nós recebemos da Igreja no Brasil. Não é só nós aqui, mas a Igreja no Brasil que compartilha da fé vivida pelo nosso povo no meio de tanta alegria, mesmo com tantas dificuldades, mas conservando sempre a esperança, a alegria. Essa é uma característica, sem dúvida, de Salvador, da Arquidiocese, a alegria do nosso povo, mesmo no meio de situações tão difíceis, a acolhida sempre tão generosa. Mas compartilhamos isso com a Igreja no Brasil, com a Igreja no Nordeste, porque também em outras dioceses eu encontrei muito tudo isso. Mas sem dúvida que uma das características da Arquidiocese é a presença das igrejas que
compõem esse patrimônio histórico, artístico, cultural, de inestimável valor. Não é algo comum em outros lugares. Eu mesmo estou aprendendo cada vez mais a servir a igreja, cuidando do patrimônio que nós temos no campo histórico, artístico, cultural. Então, esse é um desafio muito próprio daqui. É um valor, é uma beleza. Nós agradecemos a Deus e aqueles que construíram esse patrimônio tão bonito aqui mesmo. Nós, há pouco tempo, tivemos a própria entrega da Igreja do Santíssimo Sacramento de Itaparica restaurada. Isso é um valor imenso, mas sem dúvida que quem recebe um grande presente também deve cuidar dele. Então, cuidar desse presente é um desafio. Só para dar um exemplo de algo que é próprio de Salvador, que não é comum. Eu vim de Brasília, eu recebi de Brasília. Brasília não tem esse patrimônio histórico que temos aqui, até porque a cidade é mais nova, mais recente. Então, é de uma beleza extraordinária. Precisamos conhecer mais, valorizar mais a nossa história, não só os templos, a história da igreja na Bahia, a história da igreja em São Salvador da Bahia, na nossa arquidiocese. Precisamos conhecer, valorizar, divulgar cada vez mais, porque é de uma beleza imensa. E dentro desse patrimônio histórico imenso estão aí os nossos templos, as nossas igrejas, que são um dom preciosíssimo, mas que exigem, de fato, muita dedicação, muitos recursos, inclusive, para que se possa cuidar. Em termos de população, nós temos muito em comum, com a população toda do Brasil, mas sem dúvida que a religiosidade vivida na Bahia, particularmente em Salvador, mas aqui também na ilha, é admirável, né? São pessoas que têm ainda grande referência, como grande referência, a fé em Cristo, a igreja. Certamente, nós temos o desafio de evangelizar aqueles que não participam do dia a dia da comunidade. Mas muita gente conserva no seu coração essa referência à fé, referência à igreja, referência à religião. E isso é algo que tem que ser valorizado, é algo que permite com que a gente possa evangelizar cada vez mais e melhor. Muito bem. Dom Sérgio, o senhor falou mais cedo a respeito do Sínodo dos Bispos. Quando eu falei aqui na paróquia a respeito desse convite que o Papa Francisco fez, eu tive a ousadia de dizer que nos tempos modernos é a pesquisa que está abrangindo o maior número de pessoas em todo o mundo, já que o sínodo não é uma atividade reservada a um determinado continente, a um determinado país, mas a Igreja Católica no mundo todo foi convidada pelo Papa Francisco a poder então participar. Ano passado, a paróquia, não só do Santíssimo Sacramento, mas de todo mundo, foi mobilizada, junto com os fiéis, a responder a alguns questionamentos. E hoje, qual é a etapa que o sínodo se encontra? Em que momento? Bem, vamos entender bem, não é? Existe um processo, um caminho que nós estamos percorrendo. Esse caminho sinodal tem as suas várias etapas, como foi lembrado agora. Já tivemos uma etapa mais diocesana, que envolveu mais diretamente as paróquias, uma etapa mais nacional, outra mais continental, que é a América Latina, e agora chegamos à etapa que chamamos de universal, porque é a Assembleia do Sínodo dos Bispos que vai acontecer durante o mês de outubro em Roma. Então, tudo que foi feito até agora é um caminho de escuta, um caminho de participação, de comunhão e missão, conforme as 3 palavras que têm sido propostas para nossa reflexão, oração e vivência. Então, é muito importante ter presente que o sínodo não é apenas para produzir documentos. O próprio Papa tem ressaltado isso. É muito importante, sim, que se recolha as reflexões que estão sendo feitas, como já estão ocorrendo, espero que aconteça sempre mais. Mas o sínodo é para ser vivido. O que o Papa Francisco mais deseja é que nas nossas igrejas, seja uma paróquia, seja uma diocese, aconteça sempre mais esse caminhar juntos,
que essas 3 palavras sejam um programa de vida, de ação pastoral, de ação missionária, isto é, participação, comunhão e missão, não são apenas objeto de reflexão, mas de vivência. Então vamos nas nossas paróquias participar cada vez mais, ajudar as pessoas a participarem cada vez mais, vamos nos unir sempre mais nos vários níveis da ação pastoral, nos vários níveis da nossa igreja, e vamos ser cada vez mais igreja missionária. A própria visita pastoral missionária é um instrumento para que a igreja local, seja a paróquia, forania ou arquidiocese, seja cada vez mais igreja missionária. Então nós estamos na etapa que vamos agora em breve ter certamente o chamado Instrumentum Laboris, que é em português o instrumento de trabalho para o sínodo, que aqueles que vão participar da Assembleia em outubro, lá em Roma, é que vão, propriamente dito, trabalhar mais diretamente. Mas não vai terminar ali, mesmo porque o Papa prolongou por mais um ano esse caminho sinodal e já propôs que no ano que vem, 2024, nós tenhamos a Assembleia do Sínodo dos Bispos também no mês de outubro do próximo ano. Em princípio, mês de outubro, creio que seja mantida essa data, provavelmente. Mas o que se quer é justamente isso, uma igreja que é cada vez mais de comunhão, cada vez mais de participação, cada vez mais de missão. Então não adiantaria nada fazer apenas reuniões ou produzir textos se eles não expressassem esse desejo sincero, esse compromisso de caminhar juntos, de ajudar as pessoas a caminharem sempre mais unidas e assumir juntos a missão de evangelizar, cada um de acordo com o dom que Deus concede, sua vocação, a sua missão, mas todos nós assumindo juntos a missão evangelizadora da igreja. Muito bem. Outro ponto importante que nós estamos vivendo na igreja no Brasil neste ano, eu lembro que eu ainda era seminarista, quando teve o último ano vocacional. E neste ano a igreja no Brasil ela é convidada mais uma vez a meditar sobre este importante tema. Que palavra que o senhor pode oferecer para aquela pessoa que está nos assistindo agora, que deseja fazer um discernimento vocacional, aquele seminarista, aquele jovem homem ou mulher que deseja seguir a vida religiosa? Eu acho que a gente deve, acima de tudo, acolher e entender a vocação como dom e missão, conforme está sendo proposto. Por quê? Se é dom, é Deus quem concede. Nós podemos pedir esse presente, pedir esse dom, mas é Ele quem dá. Por isso é que rezamos tantas vezes: enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Por quê? Pois a messe é grande, os operários são poucos. E precisamos de operários para a messe, trabalhadores para a messe do Senhor, das diversas vocações e ministérios. E por isso, cada um pedir a Deus a graça de discernir cada vez melhor a sua vocação e de responder o seu sim de maneira fiel e generosa, como fez Nossa Senhora. Então, esse é o primeiro ponto. Mas entender a vocação como um chamado para a missão, como um chamado a participar da missão da igreja. Não é para ter uma vida fácil. Se alguém quiser uma vida fácil, uma vida acomodada, não estará conseguindo responder nem mesmo a vocação para seguir a Cristo, muito menos uma vocação específica dentro do segmento de Cristo. Isso é, como cristãos, nós somos chamados a fazer a experiência da vocação, que é um chamado que se expressa de alguma forma como serviço, como missão, como compromisso. Mesmo as pessoas de vida contemplativa, elas não vivem para si. Alguém pode até achar que a vocação à vida contemplativa fosse em vista deles mesmos. Não é delas mesmas, não é no caso das irmãs. É um serviço valioso à igreja, um serviço orante. Então eles prestam serviço, elas prestam serviço valiosíssimo à igreja, nossas irmãs, nossos irmãos que são de vida contemplativa. Então não há como a gente entender a vocação fechado sobre si. É sempre em vista da igreja. É sempre um serviço à igreja e à humanidade. É sempre missão. Então, se alguém está entendendo a sua vocação nessa direção, está no caminho certo. Certamente Deus vai iluminar sempre mais para responder e viver
essa vocação, essa missão. Agora, é claro que ninguém vive por si só sua vocação. O próprio lema, né, que fala dos corações ardentes, mostra que é Jesus quem aquece o coração. É Ele que ilumina e aquece o coração de cada um de nós para discernir qual é a nossa vocação, para responder de maneira fiel, generosa a nossa vocação. Sempre com os pés na missão, como o próprio lema também recorda, né, para cada um de nós. Muito bem, Dom Sérgio, falando de missão, ele está aqui na ilha, na Forania 10, justamente com esse projeto da visita missionária pastoral. E, Dom Sérgio, por favor, explique um pouquinho deste projeto, onde o senhor já neste ano fez uma visita na paróquia São Francisco de Assis, na Saramandaia. Em breve vamos ter outra lá em Salvador, Isso. na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Uhum. Então vai ser... Explica um pouquinho o que seria. Que eu saiba, na programação, eu sei que ao longo de todo o ano o senhor pretende visitar todas as foranias. Aos poucos eu espero visitar toda a arquidiocese. É claro que a visita espontânea do bispo acontece sempre. E os bispos auxiliares temos ocasião para celebrar nas paróquias do Jardim, seja aqui na sua paróquia, seja nas outras aqui da ilha. Só que normalmente a gente vem, celebra e volta logo para poder continuar os afazeres lá em Salvador, lá na sede da nossa arquidiocese. A visita pastoral é uma visita do bispo, mas que permanece na paróquia por um período maior. Sempre que possível, permanece ali o tempo todo, durante alguns dias. Quando não é possível permanecer o tempo todo, ao menos em parte, e vai acompanhando as atividades, participando das atividades, conjugando isso com outros compromissos da diocese. Mas, ordinariamente, nós procuramos nos liberar para estar o tempo todo acompanhando, participando da visita, numa programação estabelecida e como acordo. Por que chama missionária? Não só pastoral, isso é do bispo. Porque o próprio bispo vive a visita como um verdadeiro missionário, uma vez que nós visitamos as comunidades, entramos nas casas, compartilhamos a vida ali da comunidade local. Então já é missionária até pela maneira como ela acontece, não é só com reuniões na igreja ou só celebrações, que são de fato importantíssimas, mas que temos esse lado missionário já da parte do arcebispo e do bispo auxiliar que visita. Geralmente o bispo auxiliar de referência, os outros também, quando possível, são convidados. E os missionários que vêm nos ajudar, padres das paróquias vizinhas, da forania, diáconos, religiosas, pessoas consagradas, os leigos e leigas, missionários e missionárias. Cada paróquia pode oferecer alguns missionários, algumas pessoas, para atuarem como missionários numa visita de porta a porta, numa visita a determinadas instituições daquela paróquia, daquela cidade, e assim vai. Então, ela é pastoral, porque é a visita do bispo, só que a visita do bispo permanecendo na paróquia vários dias, e missionário, porque os missionários vão junto. Agora, o que o bispo vem fazer? Primeiro, conhecer o rebanho, conhecer as ovelhas, conhecer de perto, né? Conhecer participando. Mas também, é claro, a gente vem para agradecer, apoiar os trabalhos que já existem e orientar. Também cabe ao bispo orientar a vida de uma paróquia naquilo que é seu papel, né? E como pastor também ele compartilha desse pastoreio, né? Daquela igreja local. Então, sempre é importante a nossa orientação também aos padres, aos leigos, por isso que tem reunião com o Conselho Pastoral, reunião com o Conselho Econômico, para que também naquele momento de reunião se possa ter uma palavra de orientação, mas depois também costuma o bispo no final apresentar ao próprio padre da paróquia, o conselho paroquial, algumas indicações, algumas orientações para continuar o trabalho e às vezes para atender alguma situação, enfim, algum pedido mais específico que possamos fazer para que a igreja local possa realizar cada vez melhor sua missão de evangelizar. Muito bem. Dom Sérgio, é um prazer enorme poder entrevistar o senhor. Claro que a gente
já se encontrou outras vezes em reuniões, em celebrações, mas é a primeira vez neste momento onde eu estou tendo a oportunidade de conversar contigo, tendo essa oportunidade de abordar importantes temas que com certeza não só eu, mas também os nossos internautas estavam curiosos também para saber. Gostaria que o senhor pudesse dar uma bênção especial para os nossos internautas e desde já agradeço pelo teu sim aqui na nossa forania. Eu quem quero agradecer de coração, né? Primeiramente, aí a sua presença sacerdotal, sua missão, sua dedicação, seja aqui na paróquia, na forania, nossa arquidiocese. Então, muito obrigado de coração em nome da nossa igreja. Depois também agradecer e cumprimentar por iniciativa como esta, desse momento de entrevista e certamente tantos outros que se tem, porque é muito importante hoje evangelizar através dos meios de comunicação. Então, o Santíssimo aqui, esse canal, eu acho que é muito importante como um instrumento valioso de evangelização, de missão. Nós não evangelizamos só batendo de porta a porta. Através de um canal assim, se chega às portas, se entra nas casas e nos corações. Então, eu quero parabenizar também a Pastoral da Comunicação, a sua iniciativa por esse canal. E, é claro, agradecer quem nos acompanha, né? Muito importante os internautas, aqueles que estão unidos a nós agora. Que Deus possa abençoar todos a que vamos pedir, concluindo esse momento. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouco da vida, da missão, da reflexão que temos feito. É claro que eu estou aqui no final de um dia bastante intenso de atividade. Em outra ocasião eu posso até falar um pouco mais, talvez mais descansado, mas hoje não é um cansaço que destrói, ao contrário, cansaço que realiza, né? Cansaço que é dom, que é bênção, quando a gente vai trabalhando bastante e no final sente um pouco o cansaço. Mas eu creio que em Deus, tenho certeza, né, que é nele que nós encontramos repouso e, portanto, quando nós nos sentimos também em situações mais difíceis da vida, não só o cansaço normal de um trabalho, mas às vezes desafios imensos que as famílias têm, é lembrar que é em Jesus, caminho, verdade e vida, que nós encontramos a resposta, né? Que é em Deus que nós encontramos o sentido para o caminhar, a força para o nosso caminhar. Mas eu peço que Deus abençoe a todos nesse momento, aos internautas, suas famílias, as pessoas de quem nós nos lembramos em nossas orações. Conceda a todos saúde, paz e proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.